Apocalipse capítulo 9, versículo 11. O rei dos demônios. E tinha sobre si rei o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. O rei dos demônios é Satanás, aquele que antes era chamado de querubim ungido. Ezequiel 28, versículo 14 e 16 diz, né? Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Ele era uma estrela da manhã, mas foi lançado por terra. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Ele dizia que subiria acima das estrelas de Deus. Certamente é uma referência aos outros anjos, arcanjos, serafins e querubins. Na verdade, ele já estava acima dessas criaturas, pois fazia parte da classe mais alta de anjo. Ele era um querubim, né? Porém, o pecado o cegou, fazendo com que ele não visse a sua posição de glória. A posição que havia acima dele, a próxima posição, era a posição de Deus, né? E como ser sábio, que a Bíblia diz que ele era para ele concluir que não tinha como ele ser semelhante ao Criador, mas o pecado causa essa cegueira na pessoa, né? No ser. Isaías capítulo 14, versículo 13 diz: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. O versículo 14 demonstra como o pecado cega a criatura. O rei dos demônios já havia caído no erro de cobiçar estar acima das outras criaturas angelicais. Este versículo diz que ele acreditou que poderia ser semelhante ao Altíssimo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O Apocalipse o chama de Abaddon e Apolion. Ambos os termos, Abaddon do hebraico e Apolion do grego, se traduzem por destruidor. Vamos lembrar que a maçonaria, ela diz que adora um Deus chamado Abaddon. E o Apocalipse é claro em afirmar que Abaddon é o nome de Satanás. Ou seja, a maçonaria, ela mesma declara que ela adora Satanás. Isso é um alerta para aqueles cristãos que estão na maçonaria pensando que ela é só uma sociedade. A maçonaria, ela trabalha para o momento que o anticristo for se manifestar no mundo. E a maçonaria segue aquela regra. O que o grau 33 falar, o 32 tem que obedecer e assim por diante. Então, quando o anticristo tiver para surgir no mundo, sabendo também que existe uma possibilidade muito grande dele surgir na maçonaria, né, toda a maçonaria vai falar para os seus associados que eles devem proteger o anticristo, claro que eles vão chamá-lo de o irmão, né? Proteger o anticristo, porque ele é bem intencionado e tem pessoas interpretando de maneira errada. E isso poderá acontecer antes do arrebatamento da igreja, porque nós poderemos ver sinais da manifestação do anticristo, né? Principalmente olhar para, né, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, né, da Rússia e até da Alemanha. Da China é pouco provável. O mais provável é que o anticristo ele surja nos Estados Unidos. E vamos lembrar que Daniel diz que o anticristo ele chega ao poder através da mentira. Ele não quer
chegar ao poder por uma eleição normal. Então, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente foi que um homem parece que chegou ao poder de maneira ilegal. Eu participo de alguns grupos de Zap e irmãos lá dos Estados Unidos dizem que as ilegalidades foram flagrantes, as fraudes foram flagrantes. Agora, o outro presidente era tão odiado, Donald Trump era tão odiado, que ninguém quis investigar, nem os meios de comunicação quiseram investigar. Então isso pode ter facilitado para o anticristo chegar ao poder. Hipótese, né? Claro. Mas então, qualquer um que falar esse pode ser o anticristo, aqueles pastores ligados à maçonaria que estão sendo enganados já vão imediatamente entrar no circuito defendendo e chamando esses cristãos de infantis, que não pode falar isso, né, de um político, e vão começar a elogiar esse político, porque ele recebeu ordem de superiores da maçonaria. Então, a maçonaria ela trabalha para que o anticristo, ao chegar no mundo, as pessoas não estejam avisando quem ele é na verdade. Isaías prossegue descrevendo o momento que ele será julgado no juízo final. Os que o virem no juízo final dirão com tom de espanto: era este que fazia tremer os reinos? Abadom fundou e desencaminhou os homens que fundaram o Egito, a Babilônia e muitos outros reinos. Isaías capítulo 14, versículo 16 nos diz: os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Provavelmente essa descrição aqui é pós-juízo final. Todos aqueles que estiverem lá no lago que arde